Olá, a paz do Senhor. Primeiramente eu quero agradecer pelo convite e agradecer a Deus por poder compartilhar a palavra do Senhor com o canal da irmã Cleusa Marques. Eu conheço já de algumas datas e fico muito feliz de ver a dedicação e o esforço da irmã de levar a palavra do Senhor até os corações de outras pessoas. Nós não temos dimensão de quanto o trabalho de semear a palavra de Deus ela é gratificante e ela é operante na vida de quem escuta, né? Nós sabemos que o canal da irmã tem crescido e isso é muito importante para o reino dos céus. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela dedicação que você está tendo de levar a palavra aos corações de muitas pessoas. E eu fico honrado de poder estar aqui e poder compartilhar a mensagem com os irmãos que estão acompanhando o canal. E eu gostaria de trazer nessa meditação, nessa devocional de hoje, um tema que tocou o meu coração desde o convite pela primeira vez que a irmã me convidou para deixar uma mensagem aqui para vocês. E a mensagem é a parábola do pai que espera. Nós sabemos que tem lá em Lucas capítulo 15, né, a parábola do filho pródigo, mas nós podemos pensar na parábola do pai que espera. Eu gostaria de compartilhar com vocês que estão assistindo e que vão assistir depois, essa reflexão que está lá em Lucas capítulo 15, do versículo 17 em diante, que diz: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Amém? Vou trabalhar todo o texto, né, que se encontra lá do versículo 11 ao versículo 32, mas esse texto ele nos ilustra, né, a condição que aquele filho que havia abandonado o seu lar voltou para o pai, né? O contexto, a parábola conta que ele chegou até o seu pai e pediu para que o pai desse aquilo que pertencia de direito a ele. E o pai, com o coração entristecido, né, triste pelo fato do filho cobrar uma herança, o pai vivo ainda, né? Porque o natural é quando o pai parte, deixa algo para os filhos. Nesse caso aqui, o filho cobrou antes que o pai partisse. Mas isso aqui é para ilustrar, né, aquilo que o nosso Deus, nosso Pai, é amoroso para conosco, filhos. Quantas vezes nós chegamos até o nosso Pai, ao nosso Deus, com pedidos, né, que até Ele nos atende, mas aquilo, naquele primeiro momento, para nós pensamos que seria uma bênção, mas acaba se tornando em algo desconfortável para a gente e nos serve como lição de aprendizagem. Nesse texto nós vemos que aquele filho moço, esse era o filho mais novo desse pai, ele pediu os bens, passado um tempo após o pai ter compartilhado os bens que era de direito dele, ele foi para uma terra distante. E nessa terra distante ele gastou todo o dinheiro de uma forma irresponsável. Gastou com festas, com bebedeiras, com coisas que não agradaria de forma alguma o pai. Com o passar do tempo, aquele dinheiro acabou. E ele foi sofrer a consequência da falta do dinheiro. O tanto que ele foi trabalhar numa fazenda das pessoas ali daquela região a qual ele tinha ido morar. O tanto que o nível dele chegou ao fundo do poço, ele foi trabalhar com porcos. Para os judeus, essa função é algo muito ruim. E ele se sujeitou a isso para poder sobreviver naquela terra distante. Mas um dia ali, alimentando os porcos e desejando comer aquela lavagem dos porcos,
ele caiu em si. Ele pensou, nossa, quantos trabalhadores do meu pai têm pão? Quantos trabalhadores do meu pai é bem cuidado pelo meu pai? Eu vou até meu pai e vou dizer para ele que eu pequei contra os céus e contra ele. E vou pedir para que ele faça de mim um dos seus funcionários. E naquele momento começa a oportunidade daquele jovem que tinha saído da sua casa de ter um retorno e uma restituição. Mas como que ele teve essa atitude? Pelo texto nós lemos que ele trouxe a memória de que o pai era um bom pai. Nós podemos pegar esse texto e meditar no nosso Deus. Muitas pessoas um dia tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Muitas pessoas andaram até em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Mas em um determinado momento, devido a uma desilusão, algum problema, afastou do corpo de Cristo e voltou para as práticas antigas, ou saiu, Talvez nasceu num lar cristão, mas aí ficou adulto e decidiu caminhar no mundo. Mas aquele jovem teve a lembrança do pai, que o pai era um homem justo, um homem amoroso e que cuidava até daqueles que era servo dele. E aquele jovem, caindo em si, voltou para a casa do pai. Agora, a lição que eu gostaria de compartilhar com vocês encontra da agora para frente. O que eu posso aprender com a lição do filho pródigo? Eu falei que eu posso chamar esse devocional de a parábola do pai que espera. É muito forte. Por quê? Porque aquele pai, por mais que ele deixasse com aquele filho partisse, ele nunca perdeu a esperança que aquele filho voltasse. Por quê que ele nunca perdeu a esperança? Porque ele sabia de tudo aquilo que ele tinha ensinado para o filho. Num determinado momento, quando ele caísse em si, ele ia aprender ia lembrar que o pai tinha ensinado coisas boas e que ele estava em caminhos que não iria dar um futuro para ele, como já não estava tendo um futuro. Ele estava vivendo o quê? De lavagem de porcos, de cuidar de porcos. Mas o que nós podemos perceber nessa história, que primeiro ele trouxe a memória que o pai era um pai amoroso e resolveu ir ter com o pai. O que levou a ter uma restituição foi a memória que o pai era bom e a atitude de ir até o pai. Do versículo 20 em diante, fala que o pai, quando viu que o filho estava voltando para casa, o pai correu ao encontro do filho. E uma cena muito linda, se você imaginar, os judeus, a civilização dessa época que Jesus contou essa parábola, um homem de posses, um homem vamos dizer assim, da sociedade, ele jamais correria na frente de outras pessoas, ainda mais de alguém que havia abandonado a sua casa. Mas aquele pai prova o seu amor por aquele filho. Quando de longe ele vê o seu filho chegando, a primeira atitude do pai que esperava foi correr e de encontro ao filho, abraçar o filho e beijar o filho e se alegrar, porque aquele filho que havia se perdido um tempo atrás, agora estava sendo o quê? Encontrado. Aquele filho que havia saído de casa havia voltado. A esperança para que o pai tocasse o coração daquele filho, haveria uma nova oportunidade para aquele filho. E o lindo dessa história é que o pai chama os seus servos e fala: olha, traga a melhor roupa, traga o anel, traga as sandálias. Isso tudo para nós tem um significado muito grande. Jesus não colocou isso simplesmente para encher a história, não. Jesus colocou isso para ilustrar o que o pai estava fazendo.
o pai, nesse exato momento, estava restituindo a posição daquele filho. Porque os servos daquela época não usavam sandálias. Os servos não usavam as melhores roupas. E o texto coloca que o pai disse: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Por quê? Ele estava maltrapilho, estava sujo. Havia perdido tudo, estava numa situação deplorável. E a primeira condição daquele pai amoroso é: traga a melhor roupa, traga a sandália, traga o anel, colocando o quê? Restituindo aquele filho na posição de autoridade. E continua, vai lá, pega um novilho gordo e vamos fazer um banquete. O meu filho chegou, meu filho estava morto e agora está vivo. Então, esse texto mostra, ilustra que nós temos um Deus amoroso, um Deus que se alegra quando nós voltamos para Ele de coração. Quando esse filho voltou, o pai o recebeu com os braços abertos. E eu posso ter algumas lições que falam ao meu coração nesse texto, que eu não posso esquecer jamais, que é: sempre o nosso Deus vai estar de braços abertos para nos restituir de algo que nós perdemos. Por exemplo, nós perdemos a comunhão com o Pai. Não foi o Pai que nos abandonou. Muitas vezes nós abandonamos a Deus por causa das nossas atitudes, por causa do nosso pecado. Aqui, esse jovem queria viver uma vida fora da presença, fora dos olhos do Pai. Ele queria uma independência. O que acontece hoje com as pessoas? As pessoas querem ser livres. Elas não querem andar sobre um parâmetro, sobre uma regra, sobre uma estrutura. Elas querem ter uma vida como esse filho pródigo quis ter, uma vida dissoluta, uma vida sem nenhum tipo de restrição alguma. E isso não agrada ao coração de Deus. Por quê? O amor de Deus, ele é tão profundo, mas tão profundo, que ele nos dá a escolha. Qual que é a escolha que Deus nos deu? Aqui mostrou. Ele pediu e o pai deu para ele aquilo que pertencia a ele. Dentro do contexto histórico da época, o filho mais novo só tinha direito de 1/3 da herança, porque os 2/3 da herança ficaria para o filho mais velho. Então, aquele jovem recebeu a porção que cabia a ele antes do pai morrer. E ele foi embora. Mas o que deixa bem claro no texto que Jesus está ensinando aqui na parábola é que Deus, apesar de o ser humano sair da vontade dele, Deus sempre está de braços abertos para nos receber de volta. Essa é uma lição que tem que ficar gravada no nosso coração. Uma outra coisa é que Deus prova o seu amor para conosco quando Ele está ali, representado por esse pai, que viu aquele filho pródigo voltando. Se você hoje está desviado, se você está fora dos caminhos de Deus, talvez você pode até pensar: não, para mim já não tem mais solução. Alguns anos atrás, conversando com uma pessoa bastante conhecida, muito amada e assim, próxima de mim, ele tinha desviado e está desviado até hoje. Eu falei: olha, estou orando por você, porque esse caminho o qual você está andando é caminho de morte. Eu queria falar para você que Deus te ama e que Deus tem uma vida totalmente diferente dessa que você está vivendo. Ele falou para mim: Magalhães, espera aí, não precisa falar disso não. Se quiser continuar orando, pode continuar, mas você vai perder o tempo seu, porque o diabo já pegou a minha vida, eu sou do diabo. Assim, aquilo foi um impacto muito negativo. Naquele momento, aquele dia para mim foi muito ruim, porque como uma pessoa, sendo filho de Deus, criado por Deus, talvez ele não seja filho porque ele não confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas ele é uma criatura de Deus. Deus criou ele. Agora, ele não pode dizer que ele é do inimigo, mas as atitudes que ele estava tomando, e até hoje tem tomado, ele está distante do Senhor. Ele precisa voltar. Todos aqueles que estão fora do caminho do Senhor,
saiba que Deus está de braços abertos para te receber, como esse Pai amoroso, porque Deus, Ele é amor. Se você entregar seu coração com sinceridade ao Senhor, Ele vai te receber, Ele vai te amar, Ele vai te revestir, né, com o Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos de veste, é mudança de vida. Por exemplo, esse filho pródigo estava com as roupas todas mal rasgadas, velhas, mal cheiroso, e quando ele voltou para Deus, ou voltou para o Pai, vamos dizer assim, ele recebeu novas vestes. Quando nós chegamos até Deus, nós temos a oportunidade de receber novas vestes. Então, Deus está à sua espera de braços abertos para te receber. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma atitude. Você já parou para pensar o que vai acontecer se você continuar e permanecer da forma que você está hoje, daqui a alguns anos? Se Jesus voltar daqui a alguns instantes, ou se Ele voltar amanhã, como que você vai encontrar com Ele? Porque é uma certeza, Ele vai voltar. Nós estamos aguardando Ele, né? E uma das lições que eu posso estar fechando aqui é que nunca é tarde para voltarmos. Se é hoje, se você está fora dos caminhos do Senhor, não espere amanhã, não. Volta hoje mesmo, simples. Ele está de braços abertos para te receber, te amar, te dar uma nova veste, te dar um anel de autoridade, te dar sandálias para que você possa ter dignidade novamente. Porque os filhos de Deus são diferentes da criatura de Deus. Deus nos ama de uma forma especial, mas Ele espera que todos nós tenhamos uma atitude de ir até Ele. E essa atitude que vai fazer toda a diferença na vida do cristão. Essa parábola a gente poderia dividir ela em 3 partes, né? Tem o fato final, que é a conclusão do filho mais velho. Eu não vou entrar nesse assunto, mas eu queria deixar aqui a primeira parte, que é a do filho pródigo, de um pai que o espera de braços abertos para receber e restituí-lo. Como que eu sei que ele foi restituído? Pela festa. A festa, o banquete, porque um novilho gordo só era matado para poder celebrar uma ocasião especial. Então, ele pegou o melhor dele para celebrar aquilo que havia sido perdido. Igual o pai falou, meu filho estava morto e agora vive. Por quê? Ele teve uma atitude de voltar para o pai. Eu gosto de uma ilustração de um rapaz que havia discutido com o pai um tempo, e ele ficou alguns anos distante do pai pela atitude do coração dele de negar o pai, por ter errado com o pai chamado a atenção, e eles brigaram, e o filho acabou saindo de casa e não deu mais notícia para o pai. Passado alguns anos, aquele filho manda uma mensagem para o pai e falando: pai, tal dia eu vou estar passando de trem e vou passar pela nossa cidade, e como o senhor sabe, o trem passa de frente à casa do senhor, e tem aí o portão, e tem a árvore. Eu peço ao senhor o seguinte: se o senhor me perdoar, coloca um lenço branco no portão, que eu vou descer na próxima estação e vou encontrar com o senhor e vou pedir perdão para o senhor, porque eu já não aguento mais viver só. Mas se o senhor não quiser me perdoar, eu vou olhar, se não tiver nenhum lenço na porta da casa do senhor, eu sei que eu não tenho perdão do senhor. Então tal dia eu vou passar. Chegou aquele dia, ele dentro do trem, aproximando do trem, um senhor sentado do lado dele, falou: meu jovem, parece que você está ansioso, o que está acontecendo? Aí ele explicou: olha, alguns anos atrás eu briguei com meu pai, e agora eu vou passar na porta
dele, o trem vai passar na porta dele, eu mandei uma mensagem para ele, se ele me perdoar, que ele coloque um lenço branco no portão, porque aí eu vou saber que ele vai me perdoar e eu vou descer na próxima estação. Só que eu estou tão ansioso que eu estou com medo e eu não quero olhar. O senhor pode olhar para mim? Aí o senhor perguntou, mas qual local que é? Aí ele explicou, ele falou assim, não, está chegando, está próximo, eu falo para você, eu olho para você. Chegando próximo da casa do pai, aquele senhor olhou para a casa a qual o rapaz havia dito e ele ficou admirado. E ele chamando o rapaz, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. E o rapaz, o que foi, o que foi? Meu pai me perdoou, meu pai me perdoou. Aí o senhor pegou e falou para ele, olha com seus próprios olhos. Quando aquele jovem olhou, não estava só um lençozinho no portão, mas havia vários lenços pelo portão, pelo muro, pelas árvores. O pai, naquele momento, estava dizendo para o filho, filho, eu estou te esperando há muito tempo, eu te perdoo, vem para mim. Naquele instante, aquele filho que havia estado distante do pai, sentiu amado, sentiu acolhido e sentiu perdoado pela atitude dele do passado. Da mesma forma, eu quero deixar essa mensagem para você. Eu não sei como você está, mas Deus sabe quem é você, Deus conhece o seu coração, Deus sabe tudo a seu respeito e Ele está de braços abertos te esperando. Se você andou por caminhos que não agradavam a Deus, vou te falar, Deus colocou lençóis brancos para todo lado, para que você possa vê-lo e possa voltar para os braços deles. Que essa mensagem possa falar no seu coração. Há um Deus que espera você de braços abertos para receber no reino dele. E Jesus, quando ele começou a pregar, a primeira palavra que ele pregou foi: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Hoje eu posso te falar a mesma coisa. Nunca estivemos tão próximo do retorno de Jesus como nós estamos vivendo nesses últimos dias. Olhe para o Senhor, arrependa-se e Ele está de braços abertos para te receber. Que Deus abençoe você poderosamente. Mais uma vez, obrigado, irmã Cleusa, pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor e que Deus possa continuar trabalhando no seu coração, não só com esse devocional, mas que o Espírito Santo de Deus possa estar falando mais e mais no seu coração e você possa tomar uma decisão de voltar para os braços do Pai. Esse é o melhor lugar que um homem pode estar, que uma família, uma mulher pode estar, é nos braços daquele que nos criou. Então, que Deus te abençoe, a paz do Senhor.